Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante, né? A conexão entre espiritualidade, bem-estar. E vamos focar nos possíveis impactos da doutrina espírita e também da terapêutica espírita na saúde mental. A nossa base aqui é um capítulo de pesquisa acadêmica que fez uma revisão bem completa, tanto da literatura científica quanto da espírita, sobre o assunto. Exatamente. O nosso objetivo aqui é explorar o que essa revisão específica encontrou, sabe? Sobre as atividades teóricas e práticas do espiritismo e como elas podem ou não se associar à saúde mental. É importante dizer, vamos nos ater ao que o material apresenta, né? Examinando as evidências e as questões que ele levanta. Legal. E o material começa definindo o espiritismo, certo, como um movimento científico, filosófico e também religioso, que foi codificado pelo Kardec lá no século XIX. A ideia central, pelo que entendi, é a evolução intelectual e moral do ser humano visto como um espírito imortal que reencarna. E tem um conceito-chave aí, a reforma íntima. Isso, a reforma íntima. Ela é descrita como um processo autodirigido, de aprendizado, de mudança pessoal, buscando melhorar a si mesmo e também ajudar o próximo. E os autores da revisão destacam um ponto interessante. Esse caráter autodirigido pode, talvez, promover mais autonomia da pessoa em relação à própria saúde. O capítulo compara algumas dessas práticas com achados da ciência mais convencional. Certo, vamos entrar nisso então. O capítulo divide as atividades espíritas que têm essa inclinação terapêutica em duas, teóricas e práticas. As teóricas seriam os estudos em grupo, palestras. O que é fonte disso sobre a ligação disso com saúde mental? Olha, o capítulo revisado aponta que, mesmo que a gente não entre no mérito do conteúdo espiritual, esses encontros, por si só, já promovem laços sociais, um sentimento de pertencimento à comunidade. E isso é relevante porque existem estudos científicos, citados lá, que associam forte suporte social, boas relações, a melhoras na saúde mental. O isolamento, por outro lado, Sim, o isolamento geralmente está ligado a desfechos mais negativos, né? Tipo mais estresse, depressão, faz todo sentido. exato. E pensando agora nas atividades práticas, o passe é super conhecido, né? Como ele entra nessa análise da fonte? Correto. O passe, no material, é descrito como uma, uma emanação de energia sutil, vamos dizer assim, através de bons pensamentos, intenções e das mãos. É algo similar a outras técnicas, como o reiki ou imposição de mãos. Que inclusive estão no SUS, né? Como práticas integrativas. Isso mesmo. Estão lá nas PICS do SUS. E a pesquisa revisada mostra um padrão interessante nos estudos sobre o passe espírita especificamente. Tem desde estudos mostrando efeitos biológicos, tipo inibição de crescimento de bactérias em laboratório, até uma redução bem consistente de sintomas como ansiedade, depressão, tensão muscular, isso em vários grupos de pacientes hospitalizados. Ah, interessante. Em pacientes gerais, cardiopatas. E até com HIV/AIDS, segundo os estudos citados. E tem também um estudo que chamou atenção, um ensaio clínico controlado, triplo cego, feito com mulheres que tinham osteoartrite no joelho. Os resultados desse estudo sugeriram que o passe com um componente espiritual intencional, sabe? Teve um resultado funcional melhor a longo prazo quando comparado a um passe sem essa intenção espiritual e ao grupo controle. Nossa, isso é bem específico. Sugere algo além do placebo? Talvez? É o que o estudo aponta, né? Uma influência que talvez vá além do simples relaxamento ou da expectativa. É um dado interessante que a revisão traz. E outras práticas centrais do espiritismo, como a oração e a caridade. O que a revisão encontrou sobre elas? Bom, o material menciona estudos que conectam a prática da oração, especialmente a oração privada, mais focada na relação que a pessoa percebe ter com o divino, com redução de sintomas de depressão e ansiedade. Já a caridade, o voluntariado, é um pilar no espiritismo, né? E a pesquisa científica revisada também associa fortemente essa prática a melhores indicadores de saúde mental, bem-estar geral. Então tem uma convergência aí. Tem sim. Inclusive, uma revisão específica sobre terapias espíritas citada no capítulo encontrou evidências que eles chamam de robustas nesse sentido, especificamente para o voluntariado. Ok.
Agora, entrando em temas talvez um pouco mais complexos, mediunidade e a desobsessão. O que a revisão aborda sobre isso? São temas delicados. A desobsessão, como descrita no material, tem o objetivo de interromper uma suposta influência espiritual negativa. O capítulo até menciona uma certa semelhança conceitual com uma técnica da psicologia transpessoal, a Deep Memory Process. Ah, sim. Mas é importante frisar, o próprio capítulo ressalta que não há consenso científico sobre a interpretação espiritual desse fenômeno. Os estudos específicos sobre desobsessão são poucos. Um deles, citado lá, avaliou reuniões mediúnicas assistenciais e mostrou melhora no bem-estar de pessoas com deficiência cognitiva que participaram. E uma outra pesquisa feita em centros espíritas de São Paulo indicou que a desobsessão era a terapia mais realizada, principalmente para casos de depressão. Entendi. E sobre a mediunidade em si, a comunicação com espíritos, como é definida? Sobre a mediunidade, a pesquisa científica citada no capítulo parece ter aumentado mais recentemente, neste século XXI. Os estudos que a revisão incluiu sugerem algumas coisas. Primeiro, que médiums, em geral, tendem a apresentar baixa frequência de sintomas psiquiátricos e que certas experiências dissociativas, que poderiam parecer estranhas fora de contexto, podem ser consideradas saudáveis dentro de certos contextos culturais. Interessante essa questão cultural. Sim, e tem mais. Um estudo duplo cego mostrou médiums conseguindo obter informações sobre pessoas falecidas que eles não conheciam com um índice de acerto acima do acaso. E nesse mesmo estudo, eles apresentaram uma atividade eletrofisiológica no cérebro distinta durante essa comunicação alegada. Diferente de só pensar ou imaginar. Exatamente, diferente do padrão de pensamento comum ou de imaginar coisas. E tem outro estudo ainda que usou SPECT, uma técnica de imagem que mostra a atividade cerebral. Esse estudo foi feito durante a psicografia, a escrita mediúnica, e ele mostrou uma hipoativação, ou seja, menor atividade em áreas do cérebro que a gente normalmente associa com o raciocínio, planejamento, criatividade. Menor atividade. Mas e o texto produzido? Pois é, a curiosidade é essa. A menor ativação aconteceu justamente enquanto o material escrito era considerado mais complexo, mais elaborado segundo a análise do estudo. Um padrão bem diferente do que se esperaria do pensamento ou da imaginação comuns. Caramba! Então, assim, mesmo que a gente não tenha um consenso sobre a explicação desses fenômenos, né, a pesquisa que foi revisada nesse capítulo aponta para dados mensuráveis, padrões cerebrais específicos durante essas experiências. Isso é bastante notável, realmente. Então, para a gente recapitular, a análise que a fonte apresenta sugere que várias práticas da terapêutica espírita, e aí com destaque para o passe e para o voluntariado, a caridade, mostram associações positivas com a saúde mental. E que existem, sim, algumas evidências científicas que acabam corroborando esses achados, pelo menos em certos aspectos. É isso. Exatamente, é um bom resumo. E a reforma íntima, aquele trabalho pessoal, autodirigido, aparece como um conceito central e importante nessa ligação toda. No entanto, é fundamental dizer, os próprios autores da revisão enfatizam que precisa de mais pesquisa, sabe? Com amostras maiores, métodos talvez mais refinados, e também abrangendo outras práticas que são comuns no meio espírita, como a água fluidificada, aquela água que é tratada energeticamente, né, por prece ou passe, e a própria desobsessão. Além, claro, de aprofundar o estudo da complexidade da mediunidade. Fica, então, uma reflexão final, talvez, considerando essas pesquisas sobre estados cerebrais diferentes durante experiências mediúnicas e o conceito da reforma íntima, do trabalho interior. O que será que essa interação toda entre a intenção focada, a crença da pessoa e os efeitos psicológicos e até fisiológicos que são relatados pode nos dizer sobre a capacidade da nossa própria mente de influenciar a si mesma, independentemente do nome ou do referencial que a gente use para explicar o fenômeno, né? Fica aí algo para a gente continuar pensando e explorando.